Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Eu sou Rogério Anachev, o Louco por Viagens, e essa é uma série que tem o objetivo de entrevistar guias, arqueólogos, estudiosos sobre vários temas ao redor do mundo. Por isso, nós vamos conhecer muitas histórias com especialistas no assunto. Então, não se esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário e, principalmente, compartilhe o vídeo com seus amigos. Cada vez que você compartilha um vídeo aqui no meu canal, você está ajudando esse canal a crescer. Você está dizendo para o YouTube, puxa, esse canal tem relevância, o assunto que eu estou ouvindo aqui é legal. Então isso ajuda bastante, é o que você pode fazer por nós, por aqueles canais que você gosta, né? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você já é inscrito, também certifica que você já ativou o sininho, tá bom? Segue também as minhas redes sociais, elas estão aqui. E, por fim, lembre-se que eu organizo grupos ao redor do mundo. Se você tiver interesse em fazer uma viagem comigo, estão aqui os dois sites onde você pode receber maiores informações. Hoje eu tenho a alegria de ter meu amigo René, que é guia na República Tcheca. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito sobre o Império Austro-Húngaro, sobre Tchecoslováquia e sobre República Tcheca e Eslováquia. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Gente, hoje eu tenho o privilégio de ter esse querido amigo René. Renézão, obrigado por você estar aqui comigo de verdade. O René, ele está literalmente ilhado, porque ele mora na República Tcheca, na cidade de Praga. Aí ele veio visitar os seus pais no Natal e está aqui até agora porque o Covid não deixa ele voltar. Então ele está em Floripa, nesse lugar maravilhoso. Falando em Floripa, René, eu quero avisar as pessoas que o Hotel Costão do Santinho já está aberto. E o Costão do Santinho, para mim, é um dos melhores resorts que a gente tem no Brasil, gente. Então, você que é da região, vai lá. O turismo nacional precisa de você. E é muito legal saber que o Costão do Santinho está abrindo com todas as exigências aí para a gente evitar o Covid. Então, todos os cuidados. Então, por favor, dê um pulinho lá depois. Acho que vai ser bem legal. René, obrigado em primeiro lugar. Eu que agradeço. Muito obrigado você, meu amigo. E temos vários vídeos já gravados, né? Vou deixar sempre os cards aqui, as pessoas conhecerem. E, René, o Louco por Saber está vindo numa evolução. Nós começamos lá no Império do Egito Antigo, passamos um pouco por Israel, entramos num período da história muito interessante, né? Quando a gente falou da Turquia, do famoso Império Otomano, né? E esse Império Otomano, ele até cresceu tanto e demorou tanto tempo que ele invadiu os Balcãs. Eu tive aula com a Priscila e com o Mustafa sobre os Balcãs. E nos Balcãs também, principalmente ali na região da Bósnia e Herzegovina, um império ali invadiu que se chama Império Austro-Húngaro, que tem muito a ver com o que você conhece, e eu quero absorver dessa cultura do René sobre isso. Além disso, o que eu quero saber, nós sempre aqui no Brasil falamos o seguinte: vamos fazer uma viagem para o leste europeu. E no leste europeu nós incluímos Hungria e República Tcheca. Então eu queria que você explicasse de onde vem essa origem leste europeu, se é isso mesmo, se não é, se já mudou, enfim, isso é muito interessante, por que a gente fala leste europeu. E por fim, sobre o país que você mora, porque eu na escola ouvi aqui, você um dia quer ir para a Tchecoslováquia, e de repente se tornou República Tcheca aqui em cima, a Eslováquia aqui embaixo, e aí dividiu tudo. E aí, o que acontece? Então, René, seja muito bem-vindo e a palavra é toda sua. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Mais uma vez estamos aí juntos. E é muito legal falar sobre essa região e, primeiramente, a gente vai falar isso geograficamente, para que fique claro, por definitivo, para que as pessoas entendam, talvez dessa vez para sempre, diferenciar a Europa do leste da Europa do oeste e, o mais importante para nós, a Europa central, que é a região que a gente vai falar bastante hoje. A terminologia, o nome Europa Central, desapareceu dos mapas ao longo do período da Guerra Fria. Portanto, nossa geração e até a geração anterior à nossa, quando estudaram história, conheceram na parte europeia, na parte geográfica europeia,
eles conheceram a Europa do Leste e Oeste. Isso graças à Guerra Fria. O Muro de Berlim, que foi feito na cidade de Berlim, na Alemanha, nos anos 60, ele dividiu a Europa em dois lados. O lado comunista, a leste, e o lado capitalista, a oeste. Desta forma, desapareceu o nome Europa Central. Então, primeiramente, quais são os países da Europa Central? São Alemanha, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Áustria, Eslovênia e Suíça. Esses países somados formam a Europa Central, que sempre existiu. Só ficou fora dos livros de história no período de 40 anos da Guerra Fria, que foi até 1989. Então, quando as pessoas falam em leste europeu, elas devem considerar países como Belarus, Ucrânia, Moldóvia, Romênia e a parte ocidental da Rússia. Estes, sim, são países do leste europeu. Mas, quando a gente fala da região onde foi o Império Austro-Húngaro, a gente tem que considerar que parte desse império também pegou o leste da Europa. Mas foi apenas 1/3 da região do Império Austro-Húngaro que pegou um pouco do leste da Europa. Então, a gente precisa frisar que quando você visitar Praga, Viena, Bratislava, Budapeste, Ljubljana, Varsóvia, Berlim e Bern. Estas cidades não são da Europa do Leste. Foi Europa do Leste só no período da Guerra Fria, mas desde 1989, finalmente, acabou essa divisão e foi renascido o termo Europa Central. E o amigo mencionou sobre a questão turca. Este é um assunto para nós bem interessante também, porque além da invasão turca nos Balcãs, grande parte da Hungria, que foi um país que é hoje praticamente 1/3 do tamanho que foi a Hungria, parte dessa região, que hoje que não é mais Hungria, já desde 1918, parte dessa região foi também ocupada pelos turcos otomanos. Tá? Vale relevar que o Império Otomano foi um dos impérios mais poderosos do planeta no século XVI. Muita extensão, né? Muito tempo de império, né? Muito tempo de império. E na região húngara, por exemplo, considerando assim de ano para ano, podemos dizer de 1541 a 1699, parte da Hungria sofreu dominação turca. E nisso nós podemos incluir até Budapeste. Budapeste também fez parte do Império Otomano. E deixaram ali algo bem interessante, as culturas, não que o povo não tomava banho antes, claro que tomava, mas a cultura dos banhos de água quente e tal, tudo aquilo ao estilo turco, o famoso banho turco, tem muito disso também em Budapeste. E a famosa igreja de Matias, né? Ela tem toda aquele. Ela era igreja, depois se transformou numa mesquita e depois voltou a ser igreja. Então, nesse período, ela é toda linda por causa dessa tradição, dessa cultura que deixaram ali, né? Eles não mudaram aquilo, ficou muito lindo. É uma herança cultural muito apreciada e muito bem preservada pelo povo húngaro hoje. Vale lembrar que no período comunista eles não quiseram manter muito disso, né? Não destruíram tudo. Onde houve muita destruição foi na verdadeira Europa do Leste, que é a região da Romênia. Então, assim a gente começa o nosso assunto de hoje, apresentando o que é a Europa Central e deixando claro para as pessoas que Europa do Leste é Belarus, Ucrânia, Moldóvia, Romênia e a parte ocidental da Rússia. Antes de você entrar, desculpa te cortar, perfeito. Antes de você entrar no assunto do Império Austro-Húngaro, como você falou dessa Europa, vamos voltar só um pouquinho antes para alinhar com as pessoas o que era a Europa. A Europa era um mix de ducados, principados, reinados, impérios, e que confunde. Mas o que é? Por que uma hora é um ducado, outra hora é um principado, outra hora é um império, um rei? Por que com um imperador de um lado e rei do outro? Então acho que você podia dar uma chegada para cá e depois entramos no Austro-Húngaro.
Perfeito. Então, a gente vai falar um pouco sobre esses títulos de nobreza e como eles se formam geograficamente. O rei, imperador, o nível mais alto, rei, ducado, marquês, aí vai por diante. E os ducados se formam, em especial, no período da Idade Média. Idade Média, entre séculos 5 e 15. E na Idade Média tivemos o sistema feudal. O feudalismo foi o que compôs, o que fez crescer a economia. O sistema vigente na época era o feudalismo. E tais feudos começaram a adquirir soberania e adquiriram os nomes de ducados, à medida em que eles estavam sendo expandidos. Quando era uma região muito grande, já poderíamos chamar de ducados. Esses ducados são o que hoje encontramos como as províncias. Uhum. E os reinados, no caso, os países. Uhum. Por isso que muitos ducados, ao longo de sua história, se expandiram e formaram países. O nome ducado é uma herança bem antiga, que vem do Império Romano, que vem da palavra dux, que é o que conduz, que foi uma condição, um status social dado pelos imperadores romanos, né, aos militares que conseguiam grandes êxitos em batalhas, portanto, recebiam pedaços de terra que eles conduziam. Aí da palavra dux, que veio posteriormente ser a palavra ducado. Portanto, os ducados estão sob regência de um rei. E eles, em sua formação dos ducados, eram, na maioria, pela própria etnia, pela própria família que dominava aquela região. Mas, à medida que os tempos foram passando, houve muitas e muitas ocasiões em que imperadores e reis determinavam uma certa pessoa para ser duque de uma região a qual essa pessoa não vinha. Uhum. Isso acontece muito. Então, ducados, como o que são hoje as províncias. Países que hoje são os países, que para nós brasileiros chamamos de estados europeus, mas a realidade são países, esses países como reinados. E a soma de tais reinados compuseram impérios. E, no caso, o Império Romano, com uma característica específica, que foi um império regido por uma república. Sim, sim, interessante isso, né? Que é uma característica especial do Império Romano. E essa herança do Império Romano está presente, o Império Romano que cai no quinto século, essa herança fica presente até o início do século XX, esse tipo de denominação. E o Império Austro-Húngaro, muita gente, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente tem turistas em Praga, que é a minha cidade, a minha região onde eu atuo, eles falam, quando eu falo que Praga foi capital do Império, muitos falam Império Austro-Húngaro. Esse é o nome mais presente nas nossas mentes. Mas vale lembrar que o Império Austro-Húngaro não durou tanto tempo. E é uma nomenclatura até que nova. Essa nomenclatura surge no século XIX, em 1867, e foi até 1918. Quando falamos do Império Austro-Húngaro, é bom sabermos o que antecede ele. Antes de ser chamado como Austro-Húngaro, se chamou Império da Áustria, mas isso também não por muito tempo. Isso foi a partir de 1804, quando tivemos a coroação de Francisco II, imperador austríaco. Ele define a região a qual pertenceu ao Sacro Império Romano, que não é um Império Romano, Sim. que é o Sacro Império da Igreja Católica, portanto monoteísta. O Sacro Império Romano é o nome que a gente pode, digamos, fixar mais sobre o que é hoje a Europa Central, pois aquela região foi regida por esse império, com característica também religiosa, que vigorou desde o século X até 1806. Foi uma das coroas mais poderosas da Europa, o Sacro Império Romano. E um pouco antes de sua queda, quando os rumores da queda já estavam mais do que claros,
foi quando, na coroação de Francisco II da Áustria, ele decide nominar a região que era parte do Sacro Império Romano como Império da Áustria. Vale lembrar que antes de 1804, vamos voltar ao século XVIII, tivemos uma grande expansão da alfabetização para todos nessa região. Sim, porque ao longo da Idade Média, poucos eram os que tinham acesso à educação. A Bíblia de Lutero ajudou muito nisso, né, cara? Sim, ajudou muitíssimo. Anos... Que foi logo em 1517, Sim. quando ele apresenta a sua teoria protestantista em Wittenberg, na Alemanha, que é uma região que pertenceu ao Sacro Império, e começa, graças isso também devido à tecnologia. Sim, a prensa chegou, né? A prensa estava lá e tudo mais. No anterior, né, 1445, isso. Naquela região alemã, começam a impressão de livros, então fica mais fácil de levar a educação a todos, e com muita influência da religião, pois, afinal, no período em que fizeram as máquinas de impressão, nós ainda estávamos no finalzinho da Idade Média, que vai até o século XV, que foi um período teocrático, uma sociedade regida por Deus. Então, junto da religião, começa a propagar a educação em massa, e isso muito mais no século XVIII, na região do Sacro Império, não por um homem, mas por uma mulher, pela imperatriz Maria Teresa da Áustria. Ela decide que toda a região do que era ainda não com o título de Império da Áustria, mas a região austríaca, do Reino da Áustria, e das regiões onde eram influenciados pela Áustria, começa a haver escola para todo mundo. Então, o acesso à educação foi o que ajudou a mudar os nomes dessas regiões. A exemplo de Império da Áustria para Áustria-Húngaro. Isto por quê? Porque a região do Império da Áustria e parte da região do Sacro Império era uma condição, em termos de etnia, era multiétnico. Portanto, havia eslavos, havia os húngaros, que não são... é uma região que teve muito eslavo, mas é uma outra língua, que é o maiar, e predominantemente era o alemão, pois afinal era o Sacro Império Romano Germânico. Então, junto da educação, veio ainda uma tentativa dos austríacos de expandir a língua alemã por todas essas regiões, porém, havia ainda cada região com sua cultura própria. E todos, ao terem acesso à educação, começa a surgir o instinto nacionalista em muitos desses povos. Vale lembrar que a Maria Teresa da Áustria, ela teve no poder de 1740 a 1780, e muitas das escolas feitas por ela estão em pé até hoje, escolas de aparência muito bela, inclusive, e muito bem construídas. E no Império da Áustria, enquanto se chamou o Império da Áustria, durante o século XIX, em 1848, na capital do Império, Viena, tivemos uma revolução idealizada, iniciada por estudantes que viviam na capital Viena e que eram de diferentes etnias e que queriam finalmente estabelecer nessas regiões sua própria soberania, cada um dessas regiões como novos estados soberanos em acordo às suas linhas étnicas. Esses foram os anseios demonstrados em 1848. Essa revolução foi até 1852, e ao longo dela, em 1849, a região húngara sofre uma invasão russa, o que despertou no povo húngaro o instinto nacionalista, que é uma língua diferente de todas as línguas ao redor. E no mesmo 1848, quando começa essa revolução, foi quando assumiu o poder um nome muito conhecido, da mesma dinastia que a Maria Teresa dos Habsburgos, Franz Joseph I da Áustria. Ele foi um dos imperadores que esteve no poder por mais longo período na história da humanidade. Ele esteve no poder por 68 anos. Ele teve uma vida muito longa, inclusive é muito fácil para recordar,
68, o período em que ele esteve no poder, e ele morre com 86 anos. Então, faz uma inversão, a gente já tem aí a idade e o período em que ele regeu esse império que se dissolve ao longo da Primeira Guerra Mundial. Então, em 1848, ele assume o poder, ele foi casado com a famosa Sissi, que foi uma das mais belas imperatrizes da Europa, que tinha origem bávara. A gente está falando de uma região que fala Alemanha, mas a gente não está falando muito de Alemanha em si, só onde falava o alemão. Então, ela veio da Baviera, ela se casou com Franz Josef I da Áustria e ela tinha uma grande admiração pelos húngaros. Ela amava a Hungria. Quando as pessoas forem a Budapeste, saberão muito da influência da Sissi na cidade. E por amar a sua esposa, e junto com a invasão russa da região húngara, em 1849, começa a surgir o processo de hungarização. E na região do Império da Áustria, nós tínhamos já desde muito tempo da era Habsburga, né? Pois os Habsburgos têm a sua dinastia iniciada junto com o Sacro Império Romano-Germânico, século X, e os Habsburgos estiveram no poder até 1918, e no século XIX, e por muito tempo eles estiveram na região nordeste da Itália, onde nós encontramos a belíssima cidade de Veneza. Por muitos e muitos anos, Veneza esteve sob regência dos Habsburgos. Tem uma influência grande Habsburga na região. E depois de acabarem as revoluções, em 1852, começou a haver uma certa autonomia dessas regiões, desses reinos que formavam o Império da Áustria. E em 1866, mais uma inserção Prússia na região, e os prússios, junto dos italianos, libertaram Veneza. E foi quando, então, Veneza da mão dos Habsburgos. Foi quando, então, em 1867, Franz Josef I da Áustria decide fazer do Império um Império dual. E ele passa a se chamar Império Austro-Húngaro a partir de 1867. Aí surge a bandeira do Império Austro-Húngaro, um império dual, portanto, com duas coroas. O fundo da bandeira do Império Austro-Húngaro traz o que temos hoje, a bandeira da Áustria, que é uma das bandeiras mais antigas da Europa, e ali nós temos a curiosidade das duas coroas. Agora é o seguinte, falando em duas coroas, a gente olha na imagem, tem uma coroa que tá meio assim, cara, ela tá meio inclinada. O que aconteceu aí? Essa história é muito legal, conta aí. Sim, essa é uma história interessante, é uma história a qual existem muitas lendas urbanas ao redor dela. Aquela coroa, a coroa húngara, é do rei Santo Estevão. Santo Estevão, o mais importante nome para o povo húngaro, e é uma coroa muito antiga, uma coroa que tem 1000 anos, mais de 1000 anos essa coroa, e a coroa do rei Santo Estevão, ela serviu para membros dos Habsburgos por um certo período. E a cruz que está tortinha, né, na parte de cima da coroa, refere-se ao que mais assim, é propagado, o que acredita-se que ocorreu de fato, foi que no século XVII, como a gente falou que os turcos também estiveram na região húngara, então por muito tempo as coroações húngaras ocorriam na cidade que se chamou Pozzoni, que é hoje Bratislava. Olha. Por algumas centenas de anos aí, durante as inserções turcas, ocupações turcas, a coroação húngara ocorria na cidade de Pozzoni, que é hoje a cidade de Bratislava, capital eslovaca, e no século XVII ali correu um importante casamento, né, naquela região, uma importante coroação, que foi a coroação da Maria Ana da Espanha, né? Agora vamos lá para a Espanha. A Maria Ana da Espanha veio para a Europa Central para se casar com Ferdinando III de Habsburgo, que foi rei austríaco, rei húngaro, imperador sacro romano germânico, e durante a coroação ocorreu um fato importante. Mas antes de falar sobre esse fato,
a gente tem que deixar claro o seguinte: coroas são insubstituíveis. Por isso que ela foi mantida até com a cruzinha torta, porque coroas são insubstituíveis. E datas de coroação não podem ser prorrogadas. Uma vez marcadas, devem ser cumpridas. E essa coroa, que esteve armazenada num baú muito bem reforçado, na cidade que é hoje, Bratislava, tinha a sua chave em Viena, que era a capital do Império. Então foi trazida uma chave errada de Viena, a qual não puderam abrir o baú que armazenava a coroa. E o relógio estava correndo. Rolando. A coroação tinha que ocorrer. O rei esperando. Então, e o rei esperando. Então ela foi aberta à força. E era um baú muito bem reforçado. E ao abri-lo à força, tivemos o topo da coroa, onde está a cruzinha, danificado, acabou entortando ela. E ela foi mantida assim desde então. Mas vale lembrar que a Maria Ana, ela só teve como parte da coroação a coroa do rei Santo Estevão deveria tocar os dois ombros dela, porque ela foi uma rainha consensual da Hungria, né? Ela não tinha poderes, ela era apenas a esposa do rei, tinha titularidade, e para o consenso da rainha é necessário, na cerimônia, que a coroa do rei Santo Estevão, que é uma coroa sagrada, fosse tocada em ambos dos seus ombros. E para retirá-la do baú, ocorreu esse acidente. Esse acidente, ela foi mantida assim. E o interessante dessa coroa de Santo Estevão, eu estava lembrando que Santo Estevão ele não teve um herdeiro. Então, quando ele morreu, ele dedicou essa coroa à Virgem Maria, né? O seu reinado à Virgem Maria. Aí teve um tempo de adaptação, ver o que ia acontecer, que ia ser o próximo rei ali da Hungria. Então é interessante a história dele, né? E ele se tornou realmente esse santo, né? Tanto que a catedral de Budapeste chama Catedral de São Estevão, né? E não em homenagem ao mártir cristão, mas em homenagem a esse rei maravilhoso que a Hungria teve, né? Falando em rei e imperador, nós já falamos alguma coisa, falou que o imperador é o topo e o rei está embaixo, então um rei pode ser imperador, mas o imperador não vai ser rei, não pode baixar de nível, né? Ele adiciona. Ele adiciona o cargo. E isso aconteceu nessa coroa com o Francisco José, né? Ele teve os dois títulos, porque quando a gente chega em uma dúvida que às vezes as pessoas têm que estão viajando comigo, mas Francisco José não era imperador da Áustria, o que ele está fazendo aqui que ele foi coroado na igreja de Matias como o rei da Hungria? Então acho que era legal você dar um toque nisso também. Sim, claro, com muito prazer. A titularidade de imperador é a mais alta na pirâmide, e quando ele é imperador, ele também assume a condição de rei, ou seja, ele tem a última palavra, ele também decide em vários reinados. No caso, o esposo da Sissi, Franz Josef I da Áustria, ele foi imperador austro-húngaro, rei da Boêmia e rei da Croácia. O esposo da Maria Ana da Espanha, que foi Ferdinando III de Habsburgo, ele foi imperador sacro-romano germânico, rei da Hungria e também foi rei da Boêmia. Ele também adquiriu essas titularidades. Por exemplo, Carlos V da Espanha, como todos conhecem, nunca foi espanhol. Ele nasceu na região belga, que no período dele estava sob regência também dos Habsburgos. Portanto, assim, o período de maior glória do Império Habsburgo, que é a família que fez o Império da Áustria, foi no período do Carlos V da Espanha, no século XVI. Então, ele foi rei do sul da Itália, rei dos Países Baixos, rei da Espanha, rei da Áustria e imperador sacro-romano germânico. Os caras eram bons, cara. Haja cargo, né, meu? Haja cargo. A gente podia ter um pouquinho desses também, né, René? Não ia fazer nada mal, né? Não ia fazer nada mal. Nada mal. Quanto mais centralizada a decisão, se a proposta for boa, tudo pode ser melhor. Como já foi apresentado em alguns dos episódios do Louco por Saber, como o ditador Tito é até hoje amado pelo povo. Sim. René, muito legal essa ideia do que é o Império Austro-Húngaro, acho que agora está mais claro para a gente, mas você não mora no Império Austro-Húngaro, que não existe mais, inclusive.
Sim. E me diz um pouquinho sobre como é que essa história, por que se chamava Tchecoslováquia e depois se tornou República Tcheca e Eslováquia, cada um com sua capital diferente, Praga e Bratislava. E como é viver nesse país que você, eu sei, porque eu já tive várias vezes com você, a gente já conversou muito, você ama a República Tcheca. Então, como nasce Tchecoslováquia, República Tcheca e Eslováquia, e por que você vive lá? Bem, eu vivo na República Tcheca, inclusive agora, né, nessa data, 21 de junho, no solstício de verão Uhum. europeu, foi quando eu cheguei em Praga para ser hóspede de um tcheco que havia sido hóspede da minha família aqui no Brasil durante os anos 90. Então eu fui visitá-lo, ele foi meu hóspede de nossa família por 4 meses, e eu fui visitá-lo a partir do solstício de verão do ano 2000 para ser hóspede dele pelo mesmo período, 4 meses. Me envolvi com uma tcheca nesse período e foi um grande amor da minha vida. Infelizmente não estamos juntos mais, mas desse namoro nasceu meu filho, que hoje tem 16 anos, e foi o que me ajudou a criar uma certa raiz nesse país através do nascimento do meu filho. E foi um país que me apaixonei desde o começo. Primeiro, eu amo cerveja. Acho que sim, eu tenho certeza que sim, né? E os tchecos, sim, os tchecos amam muito a cerveja. E é um país de história muito bonita. Eu sou fã dessas histórias imperiais. E quando eu fui para a República Tcheca, fui muito bem recebido por esse rapaz que quis retribuir a hospitalidade que teve aqui no Brasil. E me apaixonei pelo país desde então, junto com a cerveja. Uhum. E é um país de história muito bonita, é um país muito pacífico. Bem, lembrando sempre a todos, tá? Aos que nunca ainda não foram à Europa, a Europa tem seus problemas também, como todo mundo. Sim, as escalas mudam, as proporções Sim. mudam, mas os problemas são os mesmos. Mas é um país onde eu me sinto muito seguro. Segurança, para mim, é algo relevante. É um país de história bonita, é um país de boa cerveja, é um país. A cidade de Praga, ela é encantadora, ela é um museu Sim. arquitetônico ao céu aberto, diferentemente de demais capitais da região, ela se manteve, então isso me atraiu muito. Todos esses fatores somados me fizeram amar muito a República Tcheca. E os tchecos são um povo eslavo, da mesma forma como os eslovacos são eslavos. Esses povos se aproximaram muito devido às línguas serem bem parecidas, como línguas eslavas. No período do Sacro Império Romano, Sacro Império Romano Germânico, Império da Áustria, Império Austro-Húngaro, seguindo a linha do tempo, Uhum. esses estados foram provinciais, os tchecos provinciais à Áustria, da mesma forma como os eslovacos eram provinciais à Hungria. Portanto, os eslovacos sofreram uma hungarização e com sempre alemão como a linha assim no topo Uhum. no período Uhum. do Império da Áustria e por diante. E os tchecos, sob regência austríaca, sofreram uma maior germanização, também pelo fato de estarem bem próximos, mais próximos à Alemanha que os eslovacos. E isso gerou, eles têm uma certa diferença cultural, pois afinal o Estado tcheco adquiriu uma característica ao longo do Império Austro-Húngaro bem industrial, ao passo em que o Estado eslovaco, onde também houve indústria, adquiriu um caráter, como os húngaros, mais rural, mais agropecuário. Então, existem algumas diferenças culturais nesse aspecto, mas a língua é algo muito importante. O Brasil é grande como ele é, graças a tantas pessoas falarem o português. Uhum. Então, a língua é o que ajuda a formação dos países. E por terem línguas muito próximas e por ambos estarem sob mesma condição, cada um como estados provinciais, ao longo da dissolução do Império Austro-Húngaro, que ocorre junto da Primeira Guerra Mundial, esses estados resolvem se unir
e formam como uma república a partir de 1918, a República Tcheco-Eslovaca, aquele nome grande que a gente viu muito, nossa geração viu muito, né? O nome Tcheco-Eslováquia, muitas pessoas até hoje chamam aqueles países como Tchecoslováquia. Esse nome Tchecoslováquia também é novo, muito mais novo até do que o Império Austro-Húngaro. Só surge a partir de 1918. E um detalhe muito curioso que muitas pessoas não sabem é que durante a Segunda Guerra Mundial eles até se separaram, pois os tchecos historicamente nunca foram fascistas. Sim, muitos tchecos contribuíram para o nazismo durante a ocupação da Alemanha nazista na região, mas isso não significa que a história política dos tchecos foi uma história nazista, não houve nem um fascismo ali tão pouco. Ao passo em que os eslovacos já tinham uma tendência popular forte, se inspiravam no fascismo, junto do processo de hungarização que eles sofreram, eles adquiriram o mesmo instinto para o povo eslovaco. Então, durante a Segunda Guerra, depois do Acordo de Munique, que foi assinado em Munique, com a presença dos, obviamente, alemães, os tchecos na sala do lado, mas quando os britânicos, os franceses e os italianos fizeram um acordo de Munique, os eslovacos, que somente estavam juntos aos tchecos por 20 anos, se propuseram a servir a Hitler nessa ocasião. Então, foi nesse momento em que os tchecos e eslovacos, que estavam juntos há 20 anos, se separam na primeira fase da Segunda Guerra. Na segunda fase da Segunda Guerra, eles se aproximam novamente. Com o término da Segunda Guerra, eles se unem e formam novamente a Tchecoslováquia. Aí tem um processo de transição que veio trazer o comunismo em 48. Aí eles ficam como a República Tchecoslovaca. E foi um período onde houve uma relevância na união desses povos. É muito comum a nova geração, as crianças de hoje já não sabem tanto o eslovaco como no passado. No regime comunista não havia tantas TVs, também era uma outra era, outra época, né? Obviamente, e o tcheco e o eslovaco se ouvia constantemente. Em termos de futebol, foi bem produtivo. Ajudou bastante, dois times juntos ali. Os dois juntos aí fizeram um bom time de futebol. E eles se separam. Em 1989, quando cai o regime comunista, começa a surgir um instinto nacionalista nos dois lados, e os tchecos e eslovacos se separam politicamente, dizendo, para que todas as decisões não ficassem centralizadas em Praga, que está bem a oeste. A Eslováquia quis adquirir autonomia política. E essa autonomia política começa a ficar mais presente desde a queda do regime comunista nos anos final de 89, 90, 91, 92, politicamente já decidem se separar. Em 1º de janeiro de 1993, elas se tornam duas repúblicas distintas. Então, temos hoje a República Tcheca e a Eslováquia, que muitos chamam também de República Eslovaca, mas o nome mais comum ainda aplicado é como Eslováquia. Legal, cara, muito legal isso. Ó, a gente já está quase acabando, mas eu quero rapidinho, a gente pensou o seguinte, por causa da influência austro-húngaro na tua região, a gente quando chega aí, a gente come muito bem. E come muito schnitzel. Sim. Pelo de porco. Exato. Noodles. O que mais? Deixa eu lembrar aqui também. Os goulash também tem, né? A salsicha, muito boa. Então, assim, a gastronomia na República Tcheca, gente, é uma delícia. O René tem uns restaurantes muito legais que ele já me levou lá. Tem nos vídeos, inclusive, né? E a gente come super bem. Ele sempre regado a uma boa cerveja. Eu vou na minha Coca-Cola, mas tudo bem, né? E pra gente terminar e as pessoas ouvirem um pouquinho, eu queria que você falasse assim, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado por essa oportunidade. Só que em tcheco. Ok. Eu estou muito feliz. Isso. Nós dissemos em tcheco Sem Šťastný. Sem Šťastný, que, né? Sem Šťastný, že sem s tebou.
Eu estou feliz em estar com vocês. Que legal, né, cara? É um som diferente, né? É um som diferente. Mas tudo Sim. bem. Renê, muito Aham. obrigado pelo seu Eu que tempo. agradeço muito a Considerações oportunidade. finais? Quer deixar suas considerações finais? Bem, as minhas considerações finais são de que muito agradecido à oportunidade. Fico feliz que a gente se conhece já há mais de 10 anos. Quando eu atendi você a primeira vez, Sim. foi há 10 anos atrás. Acho muito legal a proposta do Louco por Viagens e da Home Tour. Recomendo a todo mundo. E, bem, aos fãs de cerveja, aos fãs de uma cozinha com estilo alemão, um pouco alemão, mas com uma herança um pouco húngara em termos de tempero, é muito legal visitar a República Tcheca, recomendo a todos. E não só Praga, para Praga, olha, Sim, quem for para 2 dias em Praga vai se arrepender. sim. A não ser que você esteja, se você for, estou falando em grupos individuais. Uhum. Quando você vai com um grupo, a gente já tem tudo devidamente programado, então 2 dias fica hiperprodutivo. Mas as pessoas que eventualmente se aventuram em ir a sós, 2 dias para Praga é É pouco. pouco, é pouco. Eu recomendo para Praga 2 noites e um dia. Uhum. Uhum. Pois afinal, são um dia você pode conhecer a cidade batendo perna, num segundo dia você pode visitar algum outro lugar, como Český Krumlov. Cara, Chesky Krumlov é uma preciosidade, preciosidade. É uma joia Sim. medieval no sul da Boêmia. É muito recomendado. Brno, como é que se fala? Brno? Brno. Brno, é difícil Brno. falar esse nome. Cidade maravilhosa e Olomouc também. Então, gente, o Renê, ele é guia em todos esses lugares. Quando você for a Praga, procura, os contatos dele estão aqui, o Instagram dele está direto aqui. Então você pode falar com ele vai te atender dessa maneira que ele é. É um cara super carinhoso, super assim, profissional no que faz, responsável, está sempre no horário, sem falar que já deu para perceber a enciclopédia que ele é, né? Então você vai ser muito bem tratado. E se quiser vir com a gente num grupo, né, que a gente sempre organiza grupos para esses lugares, Renê também vai estar lá junto comigo, nós estaremos os dois juntos contando várias histórias para vocês e fazendo vocês terem experiências únicas, inacreditáveis e maravilhosas naquela terra, né? Então, Renê, muito obrigado, viu, cara? Eu que agradeço muito a oportunidade em estar cooperando com uma pessoa tão sensacional como você é. Você é um cara assim espetacular. Te considero um super mestre do turismo. Cara, e você é um irmão, e Você é você é um minha irmãozão. estrela, cara. Você sabe Obrigado. disso. E você é um irmãozão desde a primeira vez que nós nos conhecemos, naquela fase que você estava atravessando, né? Difícil de começo, e foi tão bom, cara, a gente ver teu crescimento e ver tudo que está acontecendo aí contigo, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse mestre maravilhoso aqui falando com a gente, né? Então, se gostaram do programa, deixa sua curtida, o seu comentário e principalmente divulga esses vídeos para os seus amigos, aqueles que gostam de aprender, que querem saber histórias, né? Essa é uma história maravilhosa do império incrível que existiu na Europa. Então, eu te espero no meu próximo Louco por Saber, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por Louco por viagem. Valeu, viagens. Renê. Beijo grande, meu irmão. Beijo grande, meu irmão. Forte abraço aí.